Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo e antes de começar eu gostaria de agradecer a alguns inscritos do canal que me mandaram alguns presentes aqui, ó. O Davi Saraiva me mandou 2 rolos de filme preto e branco, Pancro 400, e o Pedro Teixeira me mandou um pack de Polaroid preto e branco também. Tô querendo gravar um vídeo com as Polaroids fotografando com esse filme aqui. Valeu, muito obrigado mesmo. Outro recado muito importante que eu tenho para vocês é que o Câmera Velha agora está com um grupo no Facebook e um grupo também no WhatsApp. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você estar acessando esses grupos. É uma forma muito bacana da gente estreitar a relação entre o canal e os inscritos e entre os inscritos também trocar informação, principalmente em relação à compra, venda de filme, equipamento, negociação. Muita gente entra em contato comigo perguntando onde compra, onde vende, e a maioria desses acessórios, principalmente de câmeras e revelação, a gente não acha em loja. Então a gente tem que ter uma comunidade aí, ó, pra gente ter acesso também não só à informação, mas também a esses produtos aí ligados à fotografia analógica. Então se inscrevam lá nos grupos do WhatsApp e do Facebook que eu vou estar deixando aqui no link na descrição. No vídeo de hoje eu vou fazer o review de uma câmera que eu já tinha ela há bastante tempo, 2 inclusive, e eu nunca tinha usado elas, né? Aí eu falei, vou fazer porque tem muita gente me perguntando sobre os funcionamentos dessa câmera, vou fotografar com ela e vou fazer o review. É essa câmera aqui, ó, a Yashica Electro 35. É uma rangefinder, né, da Yashica, eu tenho 2 modelos dela, a preta e a prata. E eu confesso que eu fiquei bastante surpreso com os funcionamentos dela e principalmente com a qualidade ótica que essas câmeras têm. Só falando um pouquinho da história dessa câmera aqui, a Yashica Electro 35 é uma série de câmeras aí lançadas pela Yashica que começou a ser fabricada em 1966. Essas especificamente que eu estou mostrando aqui são de 73, com algumas modificações ao longo do tempo. Por exemplo, sapata para flash, eu vou mostrar ela muito mais detalhada depois. E era uma câmera que eu gostei muito de fotografar com ela por vários aspectos. Primeiro porque ela é uma câmera bonita, ela é toda estilosa e tal, né? Então ela tem cara de câmera retrô mesmo. Outra coisa, ela é uma câmera que é muito fácil fotografar com ela em relação à exposição, porque ela traz um automatismo na sua fotometria, né? Você basicamente ajusta aqui uma abertura do diafragma e as velocidades ela determina de acordo com a leitura da luz. Essa câmera, quando foi lançada, ela era uma concorrente direta de outras rangefinders, né, como a Olympus 35 SP e até mesmo das Leicas. Porém, essas câmeras eram muito mais caras, então era uma forma um pouco mais barata de se fotografar com uma qualidade relativamente boa. Então eu vou começar falando dos aspectos positivos que eu encontrei nessa câmera, enquanto passa aqui algumas imagens que eu fiz com ela. Bom, primeiramente falando dos elementos ópticos, né, do corpo óptico dela, é uma lente de 45mm, abertura máxima de 1.7. Então é uma lente que a gente consegue aí fotografar, mesmo até em algumas condições não tão favoráveis de luz. Outra coisa que eu gostei bastante nela é o fato dela ser muito silenciosa mesmo. Esse aqui é o ruído provocado pelo obturador de uma SLR comum. Esse é o da Yashica. Então ela é uma câmera bastante silenciosa e rápida também de se fotografar, porque como você não precisa ficar atento também à velocidade do obturador, ela já tem um automatismo, você consegue fotografar ela com um pouco mais de agilidade. Então essas câmeras eu gostei muito de fotografar com ela na rua, fazendo street com ela. Outra coisa também que é bem bacana é que o anel de foco dela é curto, então você tem uma agilidade maior também, você foca muito rapidinho. Apesar que o sistema de foco dessas câmeras é por telêmetro. Algumas pessoas podem ter um pouquinho de dificuldade no começo na utilização do telêmetro para fotografar. Inclusive eu, quando peguei essa câmera para testar, eu tive um pouco de dificuldade também. Eu vou dar uma pausa aqui e vou mostrar um vídeo que eu fiz anteriormente, rapidinho, mostrando uma gambiarra super simples de como você melhorar a visualização do telêmetro. Vocês vão ver que não dá para enxergar o telêmetro dela lá, ó. Tá muito apagadinho. Quando eu faço foco aqui, eu mal consigo enxergar o telêmetro. Cortei um pedacinho de negativo, bem pequenininho, negativo preto e branco, e vou colocar na frente do visor dela aqui, ó, tá? Nessa parte. Lembrando que esse aqui
é o visor do telêmetro junto com esse daqui. A gente vai colocar nesse daqui, ó. Vou colocar esse pedacinho de negativo preto aqui, ó, então vai dar uma escurecida no meu visor. Porém, agora eu consigo enxergar bem melhor lá o pontinho do telêmetro lá no meio, ó. Tá? Fica muito mais fácil fazer o foco em rangefinders assim. Como eu ia dizendo, essa câmera era uma concorrente de outras rangefinders, porém numa versão um pouco mais acessível. Você encontra essas câmeras por aí a valores de 250 a 350 reais. Pelo que ela proporciona, é um valor bastante acessível e um custo-benefício muito bom também. Agora, alguns aspectos que eu não gostei muito nessa câmera. Primeiro, a distância mínima de foco dela é de 80 centímetros. Então eu, como gosto bastante de fotografar detalhes, close-ups, coisas mais próximas assim, ela não me atendeu muito bem. Mesmo porque a distância mínima de foco dela é de 80 centímetros, né? Então eu tenho que ficar um pouco longe, eu não consigo dar uma ampliação maior, uma magnitude maior nas minhas fotos. Então eu acho que isso aí é uma desvantagem, mas que isso daí já é também uma característica da maioria das rangefinders, são assim, a distância mínima do foco é uma distância relativamente um pouco alta, vamos dizer assim. Outra coisa também que eu não gostei muito nela é na ergonomia, também característica da maioria das rangefinders, né? Elas são uma câmera difícil de segurar, os anéis aqui são meio apertadinhos, muito próximos um do outro, então precisa de um tempinho para se acostumar. Mas tirando isso, eu adorei fotografar com essa câmera aqui, aconselho para quem está começando na fotografia analógica, o fato dela ser uma câmera praticamente automática, 100% automática, é uma forma bacana de você conseguir fazer boas imagens sem correr o risco de perder muita foto. E é isso aí, então beleza, vamos para o review da Yashica Eletro 35. Então tá aqui a nossa Yashica Eletro 35, vamos dar uma olhadinha geral nela aqui. Parte traseira, parte frontal, parte superior e a parte inferior. Essa versão GSN é a prata e a versão GTN é a preta. Começando pela parte superior da câmera, nós temos a alavanca que rebobina o filme e que abre também a porta traseira aqui na sua trava. Aqui a diferença maior entre os primeiros lançamentos da Eletro 35 e as últimas é a sapata para flash, ok? Aqui nós temos dois LEDzinhos que informam a condição de exposição, vou falar sobre isso daqui a pouco, e aqui esse disco seletor é onde eu seleciono o ISO do filme, que vai de 25 até 1000. Botão do disparador com uma trava, né, um lock para a gente travar o botão do disparador, e a alavanca de armar o obturador e também puxar o filme. Aqui no cantinho nós temos o marcador de fotogramas, aqui, e também, já falando nisso, puxando aqui pela parte traseira da câmera, nós só temos o viewfinder e esse botãozinho. Esse botãozinho é o botão de checagem da bateria, se a bateria ainda está com carga. Então quando eu aperto esse botãozinho, volto para cá, ó, e tem uma lampadinha que acende aqui no meu contador de fotogramas. Isso quer dizer que a bateria está em boas condições. Falando da bateria, então, vamos já para a parte inferior da câmera, onde a gente tem o botão de dispositivo que solta a engrenagem, né, para a gente rebobinar o filme, a rosca do tripé e aqui, ó, o compartimento da bateria. Eu vou abrir o compartimento de bateria aqui para mostrar uma coisa. As baterias nativas dessa câmera, elas não são mais vendidas, tá? Elas não são fabricadas mais. Então o que eu faço? É uma gambiarra com essas duas baterias aqui, ó. Uma CR123 de 3 volts e mais duas baterias LR44 de 1,5 volt cada uma. Por que isso? Porque a fonte de energia para alimentar o sistema eletrônico dessa câmera aqui, principalmente da fotometria, ele é de 6 volts. Então eu tenho aqui 3 volts dessa bateria, mais 2 desse daqui. Eu tenho um vídeo no canal aqui que eu mostro certinho como que faz essa gambiarra aqui, para a gente botar para funcionar essa câmera, e vou deixar o link aqui na descrição. Na parte frontal da câmera aqui nós temos a objetiva, então, as entradas aqui de luz do visor direto. Vamos falar da objetiva aqui, ó. É onde a gente tem a maioria dos ajustes
da câmera, tá? Esse anel aqui mais próximo do corpo é o anel do foco, nós temos aqui a escala de distância em metros e em pés. Nesse outro anel aqui, a abertura do diafragma. E eu tenho um outro anelzinho aqui de 3 ajustes, que é o modo B para quando eu quero fotografar em bulb, o modo automático é onde nós vamos usar na maioria das vezes essa câmera, e aqui é uma velocidade para sincronismo com o flash. Quando eu seleciono uma das aberturas, a câmera, fazendo a leitura da luz pelo fotômetro, ela já se ajusta automaticamente uma velocidade. E isso em relação também à sensibilidade do filme que eu ajustei aqui. E essa variação de velocidade determinada pelo fotômetro da câmera varia aí entre alguns segundos e 500, se eu não me engano, tá? Então, dentro dessas possibilidades, ela vai buscar qual que é a velocidade ideal para aquela situação de luz, segundo o ISO que você está usando e também a abertura do diafragma. É aí que entra esses dois LEDzinhos aqui, porque se caso a fotometria da câmera determinar que você não tem uma velocidade disponível para aquelas condições, ele vai acender um LEDzinho ou outro. Se, por exemplo, eu ajustar aqui uma abertura, por exemplo, 1.7, e for fotografar num ambiente que tem muita luz, ele vai acender essa luzinha vermelha aqui de over, tá? Quando eu aperto aqui, pressiono o botão até a metade, essa luzinha ela se acende. Por quê? E ela está dizendo para você que ela não tem condições de fazer uma exposição adequada para aquela condição de luz. Então, provavelmente, a sua exposição vai ficar super exposta. Da mesma forma, se caso eu ajuste uma abertura aqui, por exemplo, 16, e não esteja numa condição de luz muito favorável para essa abertura, ele vai acender o outro LEDzinho ali, ó, de slow. Quer dizer que provavelmente a câmera vai determinar uma velocidade abaixo de 30 avos de segundo. E isso pode ocorrer uma tremida aí na sua foto, né? Então você tem que ficar esperto. Por exemplo, ó, tá? Então, até pelo barulho dela dá pra gente notar que é uma velocidade baixa. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é colocar esse ajuste do anel aqui no alto, determinar a abertura, fazer o foco e deixar que a câmera se encarrega do resto. Galerinha, obrigado por vocês assistirem mais esse vídeo aqui do Câmera Velha. Por favor, ó, clica aqui, ó, e se inscreve no canal para você não perder nenhuma atualização dos nossos vídeos. Se inscreva também lá nos grupos do WhatsApp e do Facebook, belezinha? Vou deixar minhas redes sociais aqui para você também estar entrando em contato, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.